A interiorização no território brasileiro foi um processo histórico complexo, violento e decisivo para a formação do país. Longe de representar apenas uma expansão geográfica natural da colônia portuguesa para além do litoral, ela expressa um movimento marcado por disputas econômicas, interesses imperiais, mobilidade social colonial e, sobretudo, intensos conflitos com os povos indígenas que já habitavam essas regiões muito antes da chegada dos europeus. Nesse contexto, os bandeirantes assumiram papel central como agentes dessa expansão territorial, ao mesmo tempo em que protagonizaram episódios duradouros de violência contra populações originárias que resistiram de múltiplas formas à invasão de seus territórios. Nos primeiros séculos da colonização, a ocupação portuguesa concentrou-se majoritariamente na faixa litorânea, onde se desenvolveu a economia açucareira baseada no trabalho escravizado. Entretanto, a necessidade de encontrar novas fontes de riqueza, especialmente metais preciosos e mão de obra, incentivou a organização de expedições para o interior do território. Essas expedições, conhecidas como bandeiras, partiram principalmente da região de São Paulo e tinham objetivos variados: capturar indígenas para escravização, destruir quilombos, procurar ouro e pedras preciosas e ampliar áreas de influência portuguesa além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes eram frequentemente apresentados pela historiografia tradicional como desbravadores heróicos, responsáveis pela expansão territorial do Brasil. No entanto, interpretações mais recentes enfatizam o caráter violento dessas expedições, que envolveram a destruição de aldeias, a captura de milhares de indígenas e o desmantelamento de comunidades organizadas, especialmente nas regiões de atuação das missões jesuíticas. Muitas dessas populações foram deslocadas à força, escravizadas ou exterminadas, o que evidencia que a interiorização não foi um processo pacífico, mas profundamente marcado por conflitos e resistências. A resistência indígena, nesse cenário, foi constante e multifacetada. Longe de representarem sujeitos passivos diante da expansão colonial, os povos indígenas organizaram estratégias diversas para preservar seus territórios, suas formas de vida e suas cosmologias. Houve confrontos armados, deslocamentos estratégicos para regiões menos acessíveis, alianças entre diferentes grupos e até mesmo negociações políticas com autoridades coloniais. Em muitas áreas, a resistência indígena retardou significativamente o avanço colonial e dificultou o estabelecimento de núcleos permanentes de ocupação portuguesa. Além das ações diretas de combate, a resistência também se manifestou na preservação de línguas, práticas culturais e formas próprias de organização social, mesmo diante da pressão das missões religiosas e da imposição de estruturas coloniais. Esse processo demonstra que a interiorização do território brasileiro não pode ser compreendida apenas como expansão portuguesa, mas como um campo de disputas permanentes entre projetos distintos de ocupação do espaço. A descoberta de ouro no final do século XVII intensificou ainda mais o movimento de interiorização, especialmente em regiões como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Esse novo ciclo econômico atraiu populações diversas para o interior e consolidou rotas comerciais e administrativas que redefiniram a organização territorial da colônia. Entretanto, esse avanço continuou ocorrendo sobre territórios indígenas, ampliando os conflitos e aprofundando processos de deslocamento forçado e perda territorial. Assim, a interiorização do Brasil deve ser entendida como resultado de múltiplas forças históricas, interesses econômicos coloniais, ações das bandeiras, estratégias imperiais portuguesas e resistência persistente dos povos indígenas. Longe de constituir apenas um movimento de expansão territorial, ela representa um processo de confronto entre diferentes formas de relação com a terra, com o poder e com a própria ideia de território. A história da interiorização, portanto, não é apenas a história da ocupação do espaço brasileiro, mas também a história da resistência daqueles que lutaram para continuar existindo dentro dele.